Good morning, Nono. Good afternoon. Good evening. São os adverbs que são usados no present perfect, né? Qual é a dica para saber quando uma frase está no present perfect, né? É você observar se ela tem dois verbos, o verbo auxiliar have e um verbo principal no tempo particípio, que é aquele terceiro tempo verbal, né? A gente tem as três formas do verbo: presente, passado e particípio. É como está nas listas de verbos de vocês, tá bom? Uma diquinha também que pode ajudar é o final ED, que muitos do particípio têm, né? Vamos ver aqui então exemplos do livro e uns exemplos que eu criei. Começa com o always, que significa sempre. You have always been my best teacher. Oh, será? Obrigado. Você tem sido sempre o meu ou a minha, né, melhor professor ou professora, certo? Você também pode entender no sentido de você sempre foi meu melhor professor ou minha melhor professora, tá? Então, always. Aqui eu coloquei um exemplo diferente, mas que tem a mesma ideia. Do always, como sempre. I have always, aqui o advérbio, studied English. Ok? Então vamos ver ela de pedacinhos. I have. Você já tem o have aqui, certo? O verbo auxiliar. Always, você está usando o advérbio aqui, ó, o sempre, né? Studied é o verbo principal da frase que está no passado particípio. Studied, ele no presente é study, né? Termina em Y. O passado particípio dele, você substitui o Y pelas letras I, E, D. E o que é que ele estuda, né? Aqui para fechar a frase. Então, I have always studied English. Eu sempre estudei inglês, ou sempre tenho estudado inglês, certo? Como a tradução é a opção do tradutor, contanto que ela faça sentido, eu optei por traduzir como sempre estudei. É aceitável isso aqui. Em vez de eu dizer eu tenho sempre estudado, né? Dificilmente alguém vai falar dessa maneira, tá? Vamos ver outro exemplo com a mesma ideia do estudar inglês. Vale lembrar essa observaçãozinha aqui, né? Que o present perfect é aquele que não define exatamente quando ocorreu uma ação. No exemplo anterior, eu disse que sempre estudei inglês. Se eu tivesse dito eu estudei inglês ontem à noite, aí já não seria present perfect, seria simple past, né? Porque eu defini exatamente quando eu fiz a ação de estudar. Fiz ontem à noite, ponto. Estou definindo no tempo, certo? Agora aqui, eu não defino exatamente quando acontece uma coisa. Vamos ver esse advérbio aqui. Ó. Never, que significa nunca, tá? No exemplo do livro de vocês, tem assim, ó. He has never kissed you. Ele nunca beijou você, ou ele nunca te beijou. Vacilando. Então, he has never kissed you. He, a pessoa, que começa a frase. O has é o verbo auxiliar have, só que está na terceira pessoa, né? Então você troca o VE por S, ficando has. Never kissed you. Depois do auxiliar e antes do verbo, ele colocou o advérbio, né? O never. Verbo, então, kiss. No passado, kissed, terminando com ED, mas com esse somzinho de T, kissed. E a pessoa you, né? Que é o complemento da frase. Então, ele nunca te beijou ou ele nunca beijou você. Vamos olhar aqui o exemplo que eu coloquei na lousa. Usando a mesma ideia, então, do estudar inglês. You have never studied English. Você nunca estudou inglês. Mentira, né? Então, pessoa you começa a frase. Aqui está o have, que indica o present perfect, né? Never, olha a posição dele. Logo depois do have, antes do verbo principal que está no particípio, né? Ó, finalzinho é de e tal, indicando o verbo regular no passado. Never, tá aqui, advérbiozinho de tempo, diz que nunca ocorreu. Você nunca estudou inglês. Tradução. Pegando aqui o livro de vocês,
na página 20, ele diz que o ever pode significar já ou alguma vez. Esse advérbio é geralmente usado em perguntas. O exemplo que ele dá. Have you ever seen an ET? Você já viu um extraterrestre? Já viu ET? Então, veja como funciona aí a frase de novo. Ele novamente vai usar o have como verbo auxiliar, só que ele troca de lugar com a pessoa you, porque é uma pergunta, né? Então, geralmente as perguntas em inglês são feitas dessa maneira. Você troca a pessoa de lugar com o verbo de pergunta. Então, agora ele colocou o ever aí depois da pessoa, né? Já que ela trocou de posição com o auxiliar have. E logo depois dela você tem o seen, né? Depois aqui da palavra ever, que é o advérbio da vez, a palavra seen, que é o verbo to see, que é ver, no particípio. Seen, visto. Você já viu ou tem visto, é ter. Have you ever seen an ET? Have you ever studied English? Os Englishzinhos aqui dos americanos. Então, traduzindo, você já estudou inglês? Você alguma vez já estudou inglês? Você pode usar qualquer uma das opções aqui. Ó. Você já estudou? Você alguma vez estudou? Certo? Essa é a ideia do ever, ok? Em alguns momentos ele também tem o sentido de sempre, mas não quando ele está como pergunta no present perfect, tá? Tipo forever, né, que é para sempre. O ever aí, nesse nosso caso, significa só se você já fez uma coisa, se você alguma vez fez essa coisa, certo? Vamos ver o próximo. O advérbio already também pode ser usado em sentenças interrogativas para dar ideia de exclamação ou surpresa. Exemplo. Have you already seen the new math teacher? Então, você já viu o novo professor de matemática? He has just arrived. Ele acabou de chegar. Esse just é outro advérbio que a gente vai ver, certo? Gente, perdão, já estou querendo ir por just agora que eu vi que eu não expliquei o already, né? Eu já expliquei a observação do already, que é essa caixinha azul que tem embaixo da palavra, em vez de explicar o exemplo dela. Desculpe, que fica pausando o vídeo, aí volta o vídeo, eu acabei trocando aqui. Então vamos ver aqui o already, certo? O sentido de já, você já fez uma coisa, certo? Não é aquela dúvida do ever, né? Que é para a pergunta, você alguma vez já fez? Não, aqui você tem certeza, você já fez, certo? Então vamos olhar aqui, ó. She has already studied English. Seguindo a regrinha do present perfect, o que é que nós temos aqui então? Have mais particípio, novamente. Só que o have, como se trata de she, que é a terceira pessoa, o have virou has, né? Acho que a essa altura vocês já compreendem bastante bem isso e não precisa ficar em dúvida nessa parte, ok? Então vamos lá. Has, está aqui o already como o advérbio e o restante é o particípio. Studied, novamente, English. Ela já estudou inglês, certo? No livro de vocês, o exemplo que temos é Mary has already eaten the cake. Então, a Mary já comeu o bolo. Aquele negócio que eu falei sobre tradução. Aqui, se você fosse trazer literalmente, você teria colocado assim, Mary já tem comido o bolo. É uma ação passada e tem o ter aí, né? O have. Só que nesse caso, o have você não deve interpretar tanto como literal, né? Que você precisa colocar o ter na frase. Não. Você tem que dar o sentido de passado. Então, ela já comeu o bolo. Certo? Ó, tá aqui até a explicação logo abaixo da caixinha do already. Indica algo que aconteceu e sobre o qual estávamos falando. Lá embaixo é que ele falou então o exemplo do professor de matemática que eu já passei. Então vamos entrar no just agora. O just ele tem mais de uma tradução. Ele pode significar tipo justo, no sentido de que foi apenas uma coisa, ou tem o sentido dele aqui para nós importante do advérbio, certo? Falei disso a princípio, né? Começando com o just, só para aqueles de vocês que virem ou que já tenham visto o just por aí e podem achar estranho o uso dele aqui como advérbio. Você pode pensar, mas o just não significa só, apenas,
ou então justo, ele pode significar, mas vai depender da frase. Nessas frases do present perfect, ele vai funcionar como um advérbio, certo? Vamos ver aqui como é que ficou então. No livro de vocês, diz aqui, ó, que just significa recentemente. Eu coloquei que ele significa algo que acaba de acontecer. Você fez uma coisa agorinha, ou está com pouco tempo, então você just fez aquela ação, né? Vamos ver aqui o exemplo do livro. Ele diz, revela uma ação que acabou de acontecer. He has just bought a new house. Então, ele acabou de comprar uma casa nova, certo? Comprou no período de tempo próximo ao que a gente está falando. Vamos aqui para o exemplo de estudar inglês outra vez. Just, acaba de acontecer, certo? Então, he has just studied. Ele acaba de estudar, certo? Uma coisa que ele acabou de fazer. Ele acabou de estudar inglês. He has just studied English, certo? Então, se ele acabou de fazer essa ação, você pode usar o just para isso. Vamos agora olhar o yet, certo? Vocês vão ver esse yet algumas vezes. Dependendo de como ele está na frase, ele vai ter um sentido diferente, certo? Vamos ver agora aqui este sentido dele. Já em frases interrogativas. Então vamos ver aqui. O exemplo do livro de vocês tem. Este advérbio é usado no final de orações interrogativas para expressar expectativa ou pedir informações, certo? A gente já viu o já com o already, né, para perguntar se a pessoa já fez uma coisa, né, ou então indicando algo que já foi feito, que acabou de acontecer, não exatamente pergunta, mas ele também pode aparecer dessa forma. Tipo, a gente viu o exemplo da menina que comeu o bolo, né? Com o already no sentido de já. Eu poderia perguntar: Has she already eaten the cake? Ele também poderia ser usado dessa forma. Só que pela regrinha aqui da gente, nós vamos usar o yet no sentido de pergunta, tá? Então, usado no final de orações interrogativas, o yet significando já, para expressar expectativa ou pedir informações. Um exemplo que ele coloca. Has she closed the door yet? Ela já fechou a porta? Às vezes a gente fala no final, né? Ela fechou a porta já? Não tem problema. O sentido é esse, contanto que você compreenda, certo? Que é uma coisa que já aconteceu. E é esse sentido de pergunta. Aí você quer saber se aquilo ali já ocorreu. Então, no nosso exemplo de inglês, has he studied English yet? Então, ele já estudou inglês? Jazinho, estudou inglês? Mesma coisa de sempre. Você tem aqui o have que indica o present perfect. Você tem a pessoa, eles estão invertidos porque se trata de uma pergunta. Aqui tem o ed no final do verbo porque ele está no particípio desse verbo. Isso aqui é o complemento. E aqui nós temos o nosso advérbio, certo? Então, esse é o exemplo com o yet no sentido de já, aquela pergunta. Vamos para a próxima parte. Yet com sentido de ainda, usado no final de orações negativas. The course hasn't finished yet. O curso não terminou ainda, certo? Então é algo que continua, só que tem o sentido na negativa. He hasn't, que vocês reconhecem, né? É o has mais o not, você contrai e vira hasn't. He hasn't studied English yet. Então, ele não estudou inglês ainda. Ou então, se no português você trocar a ordem da frase, ele ainda não estudou inglês, certo? Que dá para fazer. Mas se você colocar lá no finalzinho, é bom que fica igual. Beleza? Estamos quase terminando, né? Essa parte aqui das explicações. Então, lately. Ultimamente. I haven't seen my mother lately. Eu não tenho visto minha mãe ultimamente. Ou então não vi minha mãe ultimamente. O sentido é muito simples de entender. Aqui para o nosso exemplo da lousa ficou He hasn't studied English lately. Então,
ele não estudou ou ele não tem estudado inglês ultimamente, certo? Aceita as duas traduções. Ele não estudou inglês ultimamente, lately, ou então não tem estudado, certo? Funciona para os dois. Então agora vamos para o nono e último advérbio aqui para nós, que é o recently. Ele é um cognato, né? Recentemente, certo? Normalmente esse final ly aqui, ele vai indicar para nós o sufixo mente do português. Então vejamos aqui no livro o exemplo deles. Recently, recentemente. The students have arrived early recently. Os alunos têm chegado cedo recentemente. O sentido do recently, a mim, parece um pouco com o do just. É uma coisa que faz pouco tempo, certo? Só que o recently me dá uma ideia de mais constância, enquanto o just parece que é uma coisa que foi realmente só, como é outra tradução dele, uma única vez, certo? Vamos ver então aqui a minha frase. He hasn't studied English recently. Sumi aqui um pouquinho. Recently, recentemente. Então, ele não tem estudado inglês, certo? Ou ele não estudou inglês recentemente, né? Mesma tradução da anterior, a gente trocou aqui então só o finalzinho. Beleza, gente? Né? Então, por hora é isso. A partir daqui, a gente vai entrar então em matéria nova e a gente vai começar a se ver nas lives, né? Agora o tio vai parar com essa história de correção em vídeo e a gente vai se ver de vez em quando nas lives, beleza? Espero que tenham gostado aqui do conteúdo. Finalizamos a nossa review com sucesso. Uhul! Vamos lá partir para novos desafios aí, beleza? Goodbye. See you next time.